Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Encontro Raiz. Nesses vídeos eu passo dicas de projetos mecânicos que fizeram diferença na minha carreira, na minha realidade profissional e também a dos meus alunos, né, que podem te ajudar também a projetar máquinas melhores, máquinas, né, mais robustas. Eu sou o Diego Marques e hoje o tema é como projetar máquinas do zero. Olha que bacana. Então eu vou tentar aqui mostrar caminhos, tá? O passo a passo, um GPS aí, um método de projetos que eu criei, né? Que me ajudou, me ajuda e ajuda muitos alunos meus aí a projetarem máquinas, tá bom? Então vamos lá, vamos direto ao assunto. Né? Antes de começar, tá, pessoal? Para quem não me conhece, eu vou me apresentar rapidamente, tá? Meu nome é Diego Marques, eu sou engenheiro mecânico, trabalho há mais de 25 anos na área da indústria, né? E eu ensino estudantes, usuários de softwares CAD, profissionais da mecânica, entusiastas, né, da mecânica, que querem aprenderem, né? Que quer aprender a projetar. Né? Você pode ser da manutenção, do processo, né, da ferramentaria, ou até mesmo de outras áreas da mecânica, mas querem ter autonomia, quer saber projetar. E, né, principalmente os projetistas, os desenhistas, aqueles que realmente é um sonho, né, na vida deles projetar. Então, eu gosto, né, de ensinar. E quem quiser entrar em contato comigo, eu vou deixar aqui o contato no final, tá bom, pessoal? E o que mais me orgulha, né, são os resultados dos meus alunos, que hoje já são mais de 120 profissionais, né, uma verdadeira comunidade ali de projetistas raízes, né? Então quem tiver a curiosidade de dar uma olhadinha lá nos depoimentos, tá? Desses alunos, de alguns desses alunos, né? Muitos alunos, então alguns deles conseguiram, são mais de 40, né? Não coube todo nesse slide, mas são mais de 40 depoimentos ali no YouTube, tá? Que quem aplicou a metodologia do curso, teve resultado. Então vocês podem ver aí que tem aluno de todos os níveis, né, de conhecimento, tem especialistas de todas as idades, né? Eu tenho aluno até de 68 anos de idade, olha que bacana. Mulheres, estrangeiros, né, de outros países. Então isso me orgulha bastante, né? Então é bem legal esse resultado, realmente me deixa muito feliz. Então no YouTube, pessoal, é só procurar por Diego Marques Projeto de Máquinas Raiz. Você vai encontrar um playlist lá só de depoimentos e testemunhos relacionados ao curso, tá bom? Olha, veja só alguns projetos, né, que esses alunos ali, alguns desses projetaram, né, do zero aí, acompanhando a metodologia. Bem legal, né, pessoal? Então vamos lá, vamos iniciar a nossa conversa aqui com uma pergunta para vocês pensarem. Quem quiser colocar aqui no comentário, tá? Fique à vontade, tá, pessoal? Se amanhã pedirem para vocês projetarem uma máquina do zero, você sabe qual que é o primeiro passo, né? Você sabe por onde começar. Fala a verdade, você que já é da área, né? Fala assim, ó, cara, tem que projetar uma máquina do zero, tem que criar. E aí, o que você faz, né? Pensa aí, né? E depois me fala aqui nos comentários, tá bom? Olha, eu acompanho muitos profissionais, né? Muitos estudantes, estagiários que estão começando, né? Pessoas que estão iniciando a carreira, passam pelo meu acompanhamento e são pessoas, pessoal, brilhantes, são jovens brilhantes. Esses jovens da geração de hoje, realmente eles têm uma facilidade com tecnologia incrível, né? Nossa, eu não chego nem aos pés, tá? Então eles têm muito talento, sabe, né, eles sabem gesticular, sabem, né, conversar, eles sabem resolver problemas, né? Por incrível que pareça. Só que como todo mundo já começou, né, na vida, eles começam
do nada, né? Ele só tem a parte teórica, né, da faculdade. E ali eles sabem utilizar ferramentas computacionais como CAD, MEF, alguns CFD, né? Faz avaliação de um monte de coisa, é bem legal. Mas na realidade da indústria, né, assim, no dia a dia, vamos colocar aqui no mão na massa ali, puxa, é muito diferente. Sabe, pessoal? É uma lacuna muito grande, porque o que eles aprendem na faculdade, até mesmo nos cursos técnicos hoje em dia, tá? Tem cursos técnicos que está bem fraco, não linka, né, esse profissional à realidade da indústria. Né? Eu costumo falar que realmente eles deixam a desejar nessa parte, não é problema deles, é o ensino formal em si, infelizmente. Tá? Tem essa lacuna. Não estou falando que são todas as universidades, são alguns cursos técnicos, né? Não estou generalizando, mas os que eu acompanho na minha realidade, a frase que eu mais escuto, né? Eu não sei por onde começar. Olha, fique tranquilo se você está nesse caso, tá? Se você passa por isso. Eu já passei por isso. Eu também não sabia projetar nada. Eu pensei que eu estava, né, nadando, né? Poxa, eu era o último bolacha do pacote, né? Mas eu não sabia projetar, né? E eu pensava que eu estava abafando, né? Quando eu iniciei. Olha aí, quando eu iniciei, né, na carreira de projetos lá em 2009, né, como desenhista, antigamente entrava-se como desenhista, né, desenhista júnior. Então eu tinha acabado de sair do chão de fábrica, eu trabalhei no chão de fábrica mais de 10 anos, né, no fermentaria, trabalhei na fermentaria, manutenção, e eu estava encantado com o software de 3D, né? Eu trabalhava no Inventor. Em 2008 que eu tive contato, puxa, eu fiquei deslumbrado, né? Eu vinha do CAD, do AutoCAD, né? E eu tinha parado, né? Em 2008, quando eu comecei a mexer na ferramenta, acho que eu fiz o que a maioria faz, né? Ela dedica 100% do tempo ali em ficar modelando, né? Modelava tudo que eu via, né? Em casa, eu modelava tudo em casa, lá no serviço, né? Quando eu começava, eu trabalhava na fermentaria ainda e eu modelava, né? E, e, e aí eu era um excelente, né, cadista, começava modelador, né? Mas eu não era projetista de verdade, bem longe disso, tá, pessoal? Bem longe disso. E com o tempo, para, né, fazer de uma história longa, né, curta, com o tempo eu fui promovido, tá, a projetista. Né? Eu fui evoluindo, né? Projetista júnior, pleno, sênior e projetista júnior. E aí o bicho pegou, por quê? Porque aí a expectativa é que eu desenrole, né? Eu já tinha uma certa experiência. E aí eu já iniciava o projeto, já partia direto para o que eu sabia fazer, modelo 3D, né? Então eu começava modelando estrutura, carenagem, né, proteção, o que eu achava mais fácil, né? Tudo na ordem contrária do que eu sei que é hoje, né? Então, quando eu chegava no mecanismo principal, né, eu ficava indo e voltando, eu ficava travando, eu ficava empacado, né, no conceito ali. Aí depois eu pedi ajuda para um projetista, né, um projetista mais experiente. Falou assim, olha, me dá uma saída aqui, senão eu não vou conseguir. E aí o projeto saía daquele jeito, né, pessoal? Mas o conceito, né, assim, o mecanismo principal ali, ele muitas vezes não funcionava, né? Essa é a palavra, né? Não funcionava, estava errado. Então tinha muito retrabalho, mudança, né, desse mecanismo, ou seja, prejuízo, né? Perca de tempo, de dinheiro da empresa, infelizmente. Então eu tenho certeza que alguns de vocês aqui já passaram por isso ou passam por isso, né? Me põe aqui nos comentários se vocês passam por isso hoje, né? Aquilo que eu passei na época. Mas eu assim, de verdade, né? Eu me sentia uma verdadeira fraude, né? Essas fotos que vocês estão vendo aí, né? É mais ou menos dessa época aí, tá? Tem algumas que
que são um pouquinho mais avançadas, mais ou menos eu não consegui daquela época mesmo. Naquela época eu tinha um pouquinho mais de cabelo, né? Mas eu já tava, eu ainda não sabia projetar, né? Eu ficava muito na tentativa e erro, tá? Ficava muito frustrado, tá? Profissionalmente. E o problema não era falta de capacidade. Eu, pra época, eu era, pô, eu mandava bem, tá? Eu tinha bastante conhecimento, eu já tinha feito curso técnico, né? Já tinha uma faculdade, já tinha tecnólogo, né? Mas o que me faltava era método, né? Eu não tinha um GPS, né? Eu não tinha um passo a passo. E isso para mim fez muita falta, sabe? De não saber por onde eu começava, né? Onde eu seguia e agora o que eu faço? E agora? Fiz isso aqui, e agora? Entendeu? Eu começava direto pro desenvolvimento, eu pulava muitas fases, né? Muitas etapas importantes do projeto que hoje eu sei porque eu ficava perdido. E essa dor, pessoal, pelo convívio, né, com outros projetistas iniciantes, até mesmo experientes, é quase assim, quase muitos profissionais têm, né? Não vou falar para você que é a maioria, mas eu acredito assim que é a maioria, tá, pessoal? Que passam e ainda sofrem com isso. E é sempre a mesma coisa, né? Insegurança. Insegurança na hora de projetar. Por falta de método, tá? Um método estruturado, né? Que te dá uma segurança técnica na hora de projetar. E projetar, galera, não é sair do zero, já começar a modelar sem direção, sem um sentido, né? Coisa que eu fazia. Não. Dessa forma você fica perdido, você fica desorientado, você trava, né? Você que passa por isso sabe o que eu estou falando, né? Fica muito na tentativa e erro, né? Volta ao conceito, você está lá no desenvolvimento, depois você volta lá no início, né? É normal iteração no projeto, ou seja, sempre voltar a uma fase anterior. Mas não é normal quando você está lá na última fase, né, que eu chamo de validação, você voltar para a fase da definição. Eu simplesmente voltava lá no início. Você perdia muito tempo, tá? Beleza, pessoal? Então, projetar, né? Vamos definir o que é projetar. Projetar tem que ter uma lógica, tá? Tem que ter um caminho. É o início, meio e fim, né? Um projeto. Mas tem que ter uma direção, tem que ter um passo a passo para você seguir. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje aqui, tá bom? É o método de projetos que eu criei e que me ajuda muito, me ajudou muito, me ajuda, eu só utilizo ele, né, nos meus projetos e também os meus alunos, vocês viram lá, né? Vocês vão ver lá no depoimentos, quem tiver interesse, dá uma olhada lá, tá? E a metodologia que eu criei se chama DCPV, definir, conceituar, projetar e validar. A gente vai falar, tá? Aqui está na tela aqui a descrição de cada um. A gente vai detalhar melhor cada uma dessas fases, tá bom? Vamos começar aqui, ó. Primeiro, definição. Bem, o primeiro estágio do projeto, pessoal, é a fase da definição, ou seja, o estágio do planejamento. É uma das etapas mais importantes de um projeto de máquina. É onde é definido e compreendido todo o problema da máquina, tá? Os seus objetivos. Ali você vai definir o caminho, tá? Falando, opa, para qual caminho, qual direção eu vou, né? Então, quando você inicia um projeto, não é hora ainda, né, para você sair modelando. Não, tá longe disso. Vou ser bem sincero, tá longe disso. Não rele a mão em software, só se for software de planejamento, tá? Então, calma. Aqui você precisa entender profundamente e mergulhar nas necessidades e limitações do projeto, as necessidades do seu cliente, tá? Vai entender o que é as limitações do projeto, o que é realmente necessidade, o que é
desejo, né? Você tem que saber distinguir isso. Às vezes o cliente ele deseja muita coisa, mas não é possível, não é viável, né? Você precisa entender essa viabilidade toda, tá bom? E nesse estágio, o solicitante do projeto, né, o cliente, com a ajuda de nós, projetistas, ele não vai fazer isso sozinho, tá, pessoal? No meu curso eu ofereço esse documento, né, que ensina o projetista, né, a conduzir esse preenchimento do escopo do projeto, o escopo técnico. É um dos documentos, é o documento principal de um projeto, vamos dizer assim. Né? Ali que você coleta todas as informações, as necessidades, né? Você vai ver as intenções do projeto, o objetivo, né? E você vai ver que tem muita coisa para preencher. E quais são essas informações? Eu vou citar algumas aqui, pessoal, só para vocês terem uma noção. Descrição detalhada. Primeiro, o tipo de projeto. Né? É um projeto de adequação NR12, é um projeto de máquina, de ferramenta, é um projeto de estampo, é um projeto de, sei lá, de tubulação, não sei. Que tipo de projeto? Descrição detalhada do problema, qual que é a situação atual, qual que é a realidade atual e quais são os motivadores, o que motiva fazer esse projeto, qual o resultado esperado. Informações sobre investimento, por exemplo, a verba disponível, né? Você tem verba disponível? O custo estimado, você precisa fornecer mais ou menos, né? Dar um cheiro ali de quanto que vai ficar esse projeto. No curso eu ensino tudo isso, né? Ele estipular o custo, o retorno financeiro do projeto, né? O payback, quanto tempo, né, de retorno. Você tem que fazer os cálculos, né, pessoal? Porque senão não é viável. O que mais? Tô lendo aqui, pessoal, informações sobre produto, né, aqui na tela, faixa de espessura, faixa de largura, aí vai muito né, do produto mesmo que você for trabalhar. Informações sobre processo, produção, output, tempos de ciclo, setup, informações sobre a máquina, requisitos do projeto, por exemplo, como potência, RPM, velocidade, torque, entre outros. Documentos e normas técnicas referentes, tá? Requisitos de segurança e tudo mais. Tá vendo, pessoal? É muito informação. E tem mais, tá? Tem mais. Dependendo do projeto que você vai colocar as informações. É muita informação. É assim que você inicia, tá, um projeto, conhecendo profundamente tudo sobre o problema que você está trabalhando, tá? As necessidades e as limitações do projeto. E também, né, ainda dentro da fase de definição, é feito, né, uma reunião com uma equipe multifuncional, né, para definir os planos de ações com estimativa de tempo, de prazo, né? E o lead time do projeto, quanto tempo que você vai gastar para cada ação, né? Para cada etapa. Tá? Eu trago aqui um exemplo de plano de ação de um projeto aí real de máquina, tá? Que a gente trabalha no curso. E tem mais. Nessa fase a gente informa, né? A gente monta, desculpa, a gente cria, né? Monta o cronograma do projeto. Né? O planejamento está aqui, pessoal, aqui na veia. Tá? O cronograma é a estimativa do tempo que leva cada tarefa, né? Além do esforço necessário para cada uma das fases do projeto. Olha essa planilha aqui bacana, né? Isso aqui é só uma aba, né, da planilha de gestão que a gente trabalha lá no curso. Tá? É bem completo. Só preenchendo ali as informações ele já vai saindo automático, tá? É bem bacana. Com o planejamento, ainda na fase de definição, né, com o planejamento e ações bem definidas, a gente parte para um documento chamado 4Q, né, 4 quadros de um projeto. Então este documento é um resumo do escopo, tá? E do planejamento. Veja só como que
um exemplo de 4Q, como que é estruturado, tá? Esse é um documento bem útil, pessoal, para você apresentar para os gestores, tá? Para os seus clientes, os envolvidos nesse projeto, tá? Os interessados nesse projeto. E olha, eu nem saí ainda da primeira fase, tá? Como eu falei, não é hora de sair projetando nada ainda, tá bom? É um momento de coleta de informação, compreensão do trabalho, tá? E planejamento das ações do projeto. Agora sim, né? Depois de tudo isso definido, depois, né, de entendimento completo do projeto, a gente parte para o conceito, né? Agora é a etapa mais importante do projeto, né? É aqui que surgem as ideias, né? As ideias entram em ação e essas decisões do conceito têm um efeito muito significativo, tá? Sobre o resultado do projeto. Por isso que tem que ter muita dedicação nessa fase, tá, pessoal? E muita atenção também, né? Por exemplo, tem uma frase do livro do Norton que ele traz, né? Ele traz um dado muito interessante. Ele fala que 90% das características, né, de um projeto pode ser determinado nos primeiros 10% do tempo total do projeto. E quais são esses 10% do projeto, né, inicial? É a fase do conceito, a fase de definição. Tá? É onde as definições e o conceito são realizados, tá, pessoal? Então por isso que é tão importante aí esse estágio em particular, pois se você tomar uma decisão ruim aqui, você vai impactar, você vai comprometer todo o desenvolvimento do seu projeto, tá bom? Ainda na fase do conceito, são realizadas croquis mão livre, né, como esse na imagem. Esses croquis servem para quê? Eles servem para comunicar, tá, o conceito a outros projetistas, aos clientes, aos solicitantes desse projeto. Tá? Uma coisa é você ter uma vaga concepção, uma vaga ideia na sua mente. Outra coisa bem diferente é você definir essa ideia em um desenho esquemático como esse. Pessoal, esse desenho aqui tá caprichado, tá? É um desenho que eu trabalho no curso, então eu não vou fazer, né, qualquer coisa. Eu tenho que ensinar o meu aluno o correto, tá? Mas geralmente os desenhos saem assim um pouco assim na mão mesmo, tá, pessoal? Sai um pouco esboçado mesmo, tá? E não tem problema nenhum. Essa é a função. Esse aqui é um croquis conceitual, tá? Que serve para você dar o ponto inicial, né, do seu projeto detalhado, que é o desenvolvimento, tá? Também recomendo, né, se possível, eu acho que né, toda empresa hoje em dia trabalha com softwares 3D, isso é muito bom. Elaborar, né, o croquis de forma 3D, tá? Igual esse que eu fiz para os alunos. Repito, tá caprichado, tudo, mas é mais ou menos dessa forma. Você faz um esquema, né, para mostrar a função de cada elemento que você pensou, né, para alinhar com o pessoal, né, a sua ideia, tá bom? Então, nesse esboço 3D, desse mecanismo, a estrutura e a função de cada subconjunto você consegue identificar. Você já sai com uma ideia, todo mundo ali, os envolvidos, já sai com uma ideia muito clara do objetivo do projeto, como que vai ser, né? E esse já é um excelente pontapé. Veja só que bacana, né? Agora sim, né? Depois que você definiu o conceito do projeto, a gente parte ali para o mão na massa, né? Vamos lá, a fase do desenvolvimento do projeto. Com isso tudo, né, com a definição do conceito, né, com as definições iniciais, com todas as informações, poxa, pessoal, fala para mim se você não acha mais fácil começar a partir daí. E é assim que faz, tá bom, pessoal? Não tem outro caminho.
não tem atalho, tá? E aí a gente parte para o estágio do projeto, né? Ali é onde tudo acontece, todo o desenvolvimento acontece. Agora sim. Isso não quer dizer, pessoal, que você não pode voltar fases anteriores. Isso acontece muito, tá? Eu lembro que um aluno falou para mim, falou assim, professor, faz muito sentido o que você fala quando você precisa iterar, né? Voltar à fase anterior. É normal, né? No desenvolvimento que você vai começar a ver os problemas. Você fala, puxa vida, esse conceito tá errado. Não vai dar certo. Aí você volta no conceito. Aí você vai pro desenvolvimento de novo. É dessa forma. Né? Não é que você tá pipocando, não. É dessa forma mesmo. É indo e voltando. Mas é numa fase anterior. Né? Você não está voltando lá no início. Já tem as informações do projeto. Você só está voltando no conceito. Porque na hora de executar, né, de desenvolver, a peça não monta, tá errado. Então você volta no conceito e muda, né, alguns detalhes ali do conceito, alinha de novo com a equipe e bora fazer, tá? Aqui o conhecimento que você adquiriu, um conhecimento técnico, tá? Conhecimento da base. Por isso que é legal você ter uma base muito bem estruturada, né, pessoal? Aqui o conhecimento é rei, tá? E o software, né? O software 3D, né? Essa ferramenta fantástica que nos ajuda muito. É o grande aliado nosso. Não sei dizer para você como seria a minha vida sem um software 3D na mão, né? Não sei vocês, mas eu ia ter muita dificuldade para projetar. Então, nessa fase, sim, agora modelamos e modelamos muito em 3D, tá? As peças, os elementos de máquina, especificamos componentes, definimos material, tratamento térmico, realizamos montagens virtuais, análises estruturais, estudo de movimentos, ou seja, nessa fase a gente refina o conceito, aquele conceito que a gente idealizou, e concebemos todo o projeto, tá? Como eu falei para você, você precisa especificar os materiais que você vai usar, o comportamento, né? Entender a função de cada peça. Você imagina um projetista, pessoal, que não sabe especificar, por exemplo, um material que vai ser utilizado, né? O tratamento térmico, não sabe como que esse material se comporta em cada modo de falha, né? Isso para mim, pessoal, é bem preocupante. Mas, né, você precisa correr atrás desse conhecimento. Não tem jeito. Eu corri atrás, tá? Dei uma parada, você lembra? Mas depois eu tive que voltar. Não tem outro caminho. Que eu falei para você. Você pode até pular a base, né? Mas você vai ver que, né, como se diz, os alicerces, né, o seu vai ficar igual aquela torre de Pisa, né? Vai ter que fazer a estrutura, a base novamente, senão ela vai tombar, tá? Conhecer os principais processos de fabricação, né? Não só isso, conhecer as limitações de cada processo que vai fabricar a peça que você tá projetando, né? Você tem que saber como que vai ser, como que vai ser fabricada, como que vai ser construída essa peça, como que vai ser montada, né? Como o professor Avelino diz, né? Eu já vi cada batatoide, né, sendo concebido que é impossível de ser fabricado. Geralmente, esses projetos, né, revolucionários, né, quem olhar de fora e não conhecer vai, poxa, cara, você é fera. Que isso, hein? Você é da NASA, mano. Mas não constrói, né? Vai fabricar. Da onde vai fabricar isso? Né? Tem que levar lá né, pra NASA mesmo, porque aqui no Brasil, sem chance, né? Então, pessoal, é inconcebível um projetista não saber sobre o processo de fabricação. Tem que conhecer, tá? Também, a gente dimensiona e seleciona muitos elementos standard, tá? Vamos dizer assim, que a gente não precisa projetar do zero. Pessoal, dá para baixar muito item comercial, dá para você aproveitar, né? Utilize catálogos, consulte fornecedores, sites, né, para baixar esses componentes. Você também pode conversar com alguns fornecedores para você, empresas especializadas em certos
elementos de máquinas que você precisa conectar, né? Você precisa fazer um network com eles, aprender com eles. E eles vão te dar a solução pronta. Você não precisa reinventar a roda, né? É só utilizar, gastar um pouquinho, mas você deixa de errar, pessoal. Tá? Você não é especialista, por exemplo, em esteira. Então, pô, contrata uma empresa, né, para fazer uma esteira customizada para o seu projeto. Você não vai fazer um redutor de velocidade, você não vai projetar cada engrenagem, não. Tem tantas empresas aí de redutores, né? Compra um redutor, né? Especifica, tá joia? É muito mais fácil, ganha tempo, tá joia? Eu vejo muita engenharia, né? Muito curso técnico aí que ensina você a projetar a engrenagem, fica ali, fica 2 anos falando só de engrenagem, tal. Cara, poucas vezes da minha vida eu especifiquei uma engrenagem. Essa é a realidade, pessoal. Por quê? Porque tem empresa especialista nisso, pronto. Se for preciso, eu sei fazer, tá? Mas é muito difícil, tá? Pelo menos na minha realidade, na realidade de outras pessoas que eu converso, tá bom, pessoal? Então, nem sempre é preciso projetar tudo do zero, tá bom? Fica a dica. Nessa fase também do desenvolvimento, a gente começa, né, a projetar as adequações NR12, né, as proteções para adequar as NR12. Geralmente as proteções elas são feitas, né, são projetadas por último, né, mas são planejados com muita antecedência. Tá? Lá na fase de definição, no conceito, a gente já discute o que precisa ser protegido, tá, pessoal? Então, aqui na fase do desenvolvimento, você é a parte final, praticamente, do desenvolvimento. Mas você precisa pensar nisso lá no começo, tá bom? E por último, né, vamos entrar agora na fase de validação e documentação do projeto. Então, nessa etapa, é avaliado todas as fases do trabalho, né, realizadas as análises estruturais, interferências de montagens, especificação de componentes, refinamento do projeto. Se tiver tudo ok, né, a gente parte para o detalhamento dos desenhos 2D. Tá? Lista de material, manuais de instrução, manutenção, memoriais de cálculo, ou seja, todo o documento que contempla ali o projeto, tá? Realizada as avaliações finais, tá? Você já fez algumas avaliações, mas agora você vai elaborar os relatórios estruturais, que quem elabora é você, jovem, né? O software não faz para você, ele só gera ali automaticamente aquilo que você colocou, né? Você colocou, né, como definição para ele. Então, se você colocou, né, coisa errada, vai sair coisa errada, para não falar besteira aqui, né, pessoal? Você entendeu, né? Então, tudo isso baseado em norma, a gente documenta também, a gente faz os memoriais de cálculo, né? Um documento que está tão em desuso hoje em dia, eu não vejo mais, tá? O pessoal fazer um memorial de cálculo bem feito. No curso a gente ensina isso, tá? E se for necessário também, realiza teste físico, pessoal, do conceito, imprimindo algumas peças para validar alguns mecanismos, alguns movimentos da sua máquina, tá bom? É lógico, esse exemplo didático aí que vocês estão vendo, eu imprimi a máquina inteirinha, peça por peça, né? O meu parceiro e amigo, professor desse curso também, que vai dar um módulo inteiro sobre impressão 3D, né, em elementos de máquina, ele imprimiu o Fábio Fonseca, ele imprimiu essa máquina, tá? Ficou bem bacana. É essa que tá atrás aqui, se vocês conseguirem ver, tá joia? Ficou muito legal. E a máquina que a gente trabalha no curso, isso que é legal, né, pessoal? Pois bem, dentro da etapa, né, de validação, temos a fase de documentação do projeto, que é onde elaboramos os desenhos detalhados, as listas de materiais, com as especificações, né, de tudo ali. E vejam o nível de detalhamento que a gente mostra no curso.
né? A gente conduz o aluno a fazer um desenho como esse. Veja só. Olha o nível, pessoal. Fala a verdade. Isso aqui é um desenho técnico de verdade. É essa documentação que é esperado, né, num projeto. É assim que um operador vai olhar, né, um ferramenteiro vai olhar e vai conseguir fazer. Né? Não é um batatoide. Olha que diferença. Né? Nesse estágio também, né, de documentação, validação do projeto, a gente documenta os arquivos do projeto. Sabe aquele escopo que vocês fizeram, pessoal? Atas de reuniões, sabe aquilo tudo que vocês fizeram, né, no início, croquis, tudo. Aqui você documenta, tá? Você cria uma pasta, né? Pode ser na rede, pode ser num PDM qualquer, e aqui você vai documentando tudo sobre o projeto. Formalizamos também os documentos, né, relacionados à NR12, como análise preliminar de risco, manuais de categorização de segurança e todos os documentos para assim que tem a ver com a segurança da máquina. Veja só, categorização, né, o certificado de conformidade de ensaio de eficiência, tudo isso aqui, né, eu contratei um grande amigo, né, que trabalha comigo porque ele mexe com isso, né? Ele é especialista nessa área de segurança, é um projetista, engenheiro de projetos, especialista nessa área de segurança. Então ele fez para mim, né, um documento didático, tá? Ensinando como que faz cada etapa aí de documentação de segurança, tá? Veja só que bacana. E também fechamos com os manuais de operação, manuais de manutenção, montagem de máquina. Tem que ter, né, pessoal? Você vai entregar uma máquina para o seu cliente e como que funciona? Onde que ele tem que dar as manutenções? Como é a montagem? Né? As build, né? O que foi projetado? Foi exatamente o que está funcionando, o que está sendo... o conjunto que está sendo montado é igual ao que foi projetado? Que dá muito problema, então a gente faz esse tipo de documentação também. E finalizamos com a formalização e entrega de todos os documentos do projeto, né? E a gente finaliza com 4Q finalizado. Olha só que bonito que fica, né, pessoal? Uma coisa apresentável, né? É um projeto que realmente dá para você se orgulhar. E é dessa forma. Isso é um projeto mecânico, pessoal, tá? De uma máquina. Vocês perceberam, né, que projetar não é tão, vamos dizer assim, não é tão intuitivo quanto parece, não é aleatório, tá? O pessoal pensa que é só aprender um SolidWorks aí da vida, né? Não, pessoal, ou o Inventor, não. Tem que ter um método, tá? Não tem outro caminho. Que é simples. Eu mostrei para vocês que é simples, né? Poxa, é simples, mas vai fazer, né? Não é fácil, né? Não é tudo que é simples, é fácil. Então, de colocar em prática esse método, né? Se fosse assim, né? Todo mundo tava voando aí. E não é assim, né, pessoal? E é exatamente essa metodologia que eu e os meus alunos utilizam, tá? Nos nossos projetos. Bem, essa é a parte técnica de projetos, né? A parte de estrutura, de metodologia que eu queria passar para vocês. Mas se vocês me permitem, eu sei que esse vídeo está ficando um pouco longo, mas eu queria te dar algumas dicas, sabe, pessoal? Queria compartilhar com vocês alguns conselhos que me deram, que eu fui adquirindo ao longo do tempo com pessoas, né? Continuo aprendendo muito, errando, né? Mas é melhor vocês fazerem, né? Aprenderem com quem já bateu a cabeça, né? Já deu com a cara na parede, do que sair, né? Tentando sozinho. Então vamos lá. O primeiro conselho que eu te dou, pessoal, é ter claro onde você quer chegar, né? Defina a sua jornada de projetista. Sem um objetivo claro, pessoal, qualquer caminho serve. É impressionante. Se você não tem né, onde que você quer chegar,
Então você não vai chegar em lugar nenhum. Você pode chegar em qualquer lugar. Você pode chegar onde você quer chegar, mas é muito improvável. É a mesma coisa de jogar uma sacolinha no vento, né? Ela vai chegar em qualquer lugar, tá bom? Então é isso. Tenha fome, pessoal. O que é ter fome? Não basta querer entrar nessa área de projetos, evoluir nessa área de projeto. Tem que ter paixão para projetar. Eu vejo algumas pessoas assim, sem brilho no olho, sabe, pessoal? Você fala assim, é que é legal projetar, é que, por exemplo, eu quero mudar de área, eu acho que é isso aí, mas eu não tenho certeza, sabe? Essa falta de brilho, de tempero, não, tem que ser com entusiasmo, né? Tem que ter fome, pessoal, sem apetite não dá, tá bom? Porque você vai encontrar muitas pedras no seu caminho, como toda profissão, né? Não é fácil você chegar. É recompensador, né? A recompensa é muito boa, né? Mas para você chegar lá, né? Você vai cair muito. E quem não tem essa determinação, essa vontade, dificilmente chega, tá, pessoal? Encontre o seu propósito de profissão, né? Qual é o seu porquê, pessoal? Tá? Eu tenho o meu porquê, né? Tudo que eu faço é por Deus e pela minha família, tá? Eu tenho. E o seu? Pode ser dinheiro, o pessoal fica, né, criminalizando quem tem o motivador de dinheiro. Por quê? Dinheiro é tão bom, né, pessoal? Eu gosto muito de dinheiro. E qual é o problema? Não é o meu motivador principal, mas sim, né? Gosto de dinheiro. Dinheiro ajuda, me ajuda e ajuda muita gente, né? Dinheiro não é problema, é solução, né? Então, qual é o seu porquê? Por que você está fazendo isso? Né? Tem que ter um motivo forte atrás daquilo que você está fazendo, tá bom? O que mais, pessoal, que eu coloquei aqui, né? Construa a sua base técnica. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Na área técnica, tá? Por exemplo, disciplinas, assuntos como, temas como desenho técnico, materiais, processo de fabricação, documentação que a gente acabou de ver. Meu Deus, quanta coisa. Você precisa ter uma base, um alicerce. Como é que você vai se especializar? Eu quero fazer CFD. Mas você não sabe nem é, é, sabe, mostrar sua ideia para um ferramenteiro. O cara não entende seu desenho. Como é que você quer evoluir, pessoal? Não tem como. Tá joia? Sem uma base boa é muito difícil. Tá joia? Não fala impossível, não, tá? Tem pessoa que é fora da caixinha. O cara é evoluído mesmo. Entendeu? O cara é iluminado. Eu não sou. Não sou um cara desse. Tá bom? Então tem que se esforçar muito para aprender a parte básica, tá? A base do seu projeto. O que mais, pessoal? Resolva um problema específico. Aí sim, pessoal. Depois que você aprendeu, né, e aprofundou na base, você sabe de muitos assuntos ali que vai te ajudar. Aí sim, eu acho legal você escolher uma área específica. Não uma área, um problema específico para você resolver. Tem muita gente que tem opinião contrária, né? Fala assim, para resolver vários problemas. Tudo bem, se você tiver essa capacidade, legal, legal. Eu não tenho, tá, pessoal? Eu preciso me especializar. Porque no meu caso, se eu fizer muitas coisas, eu não consigo aprofundar em nenhuma, então não fica legal, sabe? Eu preciso realmente falar assim, não, a minha praia é máquinas, né? A minha praia é máquinas industriais, máquinas ferramenta. Então, é a minha praia, tá? Não é qualquer tipo de máquina, não é uma máquina agrícola, mas é uma máquina ferramenta. Eu tenho mais facilidade, tá? E eu resolvi me especializar nela. Me ajuda bastante. Você pode também ter a capacidade, como as mulheres têm, né? De se especializar em várias outras coisas. Eu admiro muitas mulheres por causa disso, né? Que ela tem uma capacidade, uma flexibilidade no cérebro muito maior que a dos homens. Desculpa aí os homens, mas elas são muito mais inteligentes, né? É a minha opinião. Por isso que eu coloquei uma mulher aí, ó, né? Não tem jeito, pessoal. A mulher é muito, muito melhor que a gente, tá bom? Que mais? Se esforce para ser muito bom na área que você escolheu, né? Você escolheu essa área, você quis especializar. Poxa, tem que ser o iPhone do seu mercado, né? Senão você
Senão você vai ser mais ou menos na área que você especializou, né? A concorrência vai engolir você, tá bom? Procure conectar assuntos do seu trabalho, você que trabalha ou você que vai trabalhar, utilize da empresa para ser uma parceira da empresa, né? Ou seja, aprender e contribuir com a empresa. Mas você, eu juro para você, pessoal, tem que ser 1 a 1, né? Mas a gente sempre fica no 2 a 1 quando a gente quer aprender, né? A gente aprende muito mais do que realmente contribui, né? Nossa, eu tenho muito a agradecer a empresa que eu trabalho, né? Muita coisa ali eu aprendi com essa empresa, com as pessoas, né, dessa empresa. Então, aproveite, pessoal. Saiba vender o seu trabalho, né? Lembre-se, quem não é visto não é lembrado. Se você não se valorizar, quem irá dar valor a você? Isso aí é muito forte. Isso aí é muito forte. Muitas vezes quando eu iniciava, eu só terminava o trabalho e mandava para frente, né? Não fazia um e-mail de entrega, não, né? Eu não mostrava o meu trabalho. Nossa, puxa vida, quanta oportunidade eu perdi de crescimento profissional, né? Porque ninguém sabia o que eu fazia, né? Esses desenhos, esse projeto ia para o fornecedor externo e ninguém ficava sabendo. Não, pessoal, tem que mostrar. Eu não estou falando para você ser um marqueteiro, tá? Tem muita gente que só mostra e não trabalha, né? Aí não dá. Aí é um marqueteiro. Uma hora a casa cai. Você pode enganar por um tempo, mas uma hora essas pessoas vão se dar mal. Agora, você precisa se valorizar, poxa. Você fez uma coisa bacana, poxa, fala o que você fez. Né? Isso não é contar papo, ser arrogante, não. Simplesmente valorizar o passe seu, né? Eu acho muito legal, você não prejudica ninguém, né? Você mostra o seu trabalho e tá tudo certo, tá bom? É assim que você ganha ali a sua marca, né? A sua marca pessoal lá dentro, a marca profissional sua, tá bom? Faça networking, né? Troque experiência, crie bons contatos. Poxa vida, pessoal. Olha, eu não sei a porcentagem, mas quanto que eu ganhei quando eu comecei a enxergar, né, a empresa que eu trabalho, os clientes que eu estava atendendo como parceiros, até mesmo concorrentes, eu joguei como parceiro. Não, ele não é ele é meu concorrente, mas quantos professores, tem mais de 15 professores no meu curso, é concorrente meu, né? Ele faz curso também. E aí eu fiz um network com ele, fiz uma parceria. Eu trabalhei no curso dessa pessoa, essa pessoa trabalhou no meu curso. Olha que bacana, você só tem a ganhar, pessoal, tá? Você tem que trocar um contato é ouro, tá? Nessa nossa carreira, tá bom? Crie sua marca pessoal, né? Compartilhe conhecimento, principalmente, né, nas redes sociais. O LinkedIn é muito forte pra gente, tá, pessoal? Essa parte mais técnica, tá bom? Faça mais do que é esperado de você, um pouquinho mais, pessoal, né? Senão você vai ser aquele cara que vai ter os mesmos resultados que todos, porque você só faz o que todo mundo faz. Ah, tirei nota 7, você lembra? Isso é uma mentalidade que a gente, né, pelo menos, né, no meu caso, é uma mentalidade que eu adquiri, né, na minha vida escolar. Ah, tira nota 6, não tem a média? Ah, tirei nota 6, tá bom, né? Vou estudar para passar, né? Vou fazer essa prova só para passar. É essa a mentalidade. Mas na área industrial, pessoal, se você fizer isso, uma hora ou outra você vai ser desligado, porque o funcionário medíocre, né? Medíocre assim, não estou ofendendo, tá, pessoal? Quem faz o que é sempre só o esperado, ele não consegue destacar. Então, quando tiver um corte, ele vai ser o primeiro a ser lembrado, né? Ah, isso aqui se cortar não vai fazer diferença. Você põe o outro aqui, faz a mesma coisa, põe o estagiário, faz a mesma coisa que ele. Porque muitos, pessoal, falam assim, ó, poxa, eu manjo de SolidWorks, manjo de Inventor, né? Poxa, mas isso aí, se você balança uma árvore, cai 1 milhão, né, pessoal? Hoje em dia, 1 milhão mesmo, né? Tem tanta gente que sabe isso, mas e aí? E saber projetar de verdade? Aí que tá, né? Que mais? Persista, seja consistente, devagar, mas sem parar, tá? Então, pessoal, você que é jovem, está começando agora,
Não é para sair igual um louco. Eu falei da motivação, né? Você tem que ter essa fome, mas aí, pessoal, calma. Não é para sair engolindo tudo. Não, vai com calma. Seja consistente. Tira um horário, programe um horário para você estudar, né? Começando pelos conhecimentos da base, vai tranquilo, vai no seu tempo. Sei que a vida engole a gente, mas se você não dedicar uma hora, pelo menos, pessoal, no seu dia, não vai dar certo. Então, continue, uma hora por dia, continue. E você vai ver, pessoal, não tem nenhum. Assim, a chave do sucesso é a constância, né? É você persistir, a persistência, tá bom? Até você chegar lá. Depois você me fala, tá? E por último, aprenda a cozinhar. O que é isso, pessoal? Essa frase eu ouvi, né, de um professor que eu tive, e eu achei muito legal. Não basta você aprender a pilotar um fogão, né? Você comprou um fogão, você leu o manual lá do fogão. Poxa, eu sou especialista nesse fogão. Você regular a temperatura. É um fogão tecnológico, então eu sei todos os recursos e tal. Mas aí, beleza. Para que adianta você saber tudo isso se você não sabe cozinhar? Então aprenda a cozinhar, aprenda a projetar de verdade, não só mexer no software, tá? Não só mexer no SolidWorks, não só mexer no Inventor. Hoje em dia o Inventor, SolidWorks, ProE e outros, né, softwares aí do mercado são excelentes, uma mão na roda, né? Eu já falei para você, eu sou um defensor do software 3D, mas eles por si só, eles não vão fazer o trabalho para você, pessoal. E nem a IA, tá? A IA tá vindo aí, você está pensando que vai ser fácil, né? Você está na faculdade, você está no curso técnico. Quem aqui trabalha já sabe que não vai ajudar, né? Ajuda sim, ajuda muitas vezes você elaborar alguma coisa, você na fase conceitual para você dar aquele, puxa, eu não tinha pensado nisso, ajuda, mas o conhecimento técnico que você precisa ter, as sacadas, sabe, pessoal? Que você vai aprendendo na prática, não, cara, aí vai estar muito longe, tá? Se um dia vai chegar lá, não sei, mas no dia de hoje tá longe, tá? É a percepção minha. E olha que eu tô estudando isso, tá, pessoal? Bem, eu quero falar aqui rapidamente, tá? Um pouquinho do meu curso. Tudo que vocês viram até aqui está presente nesse treinamento, tá? Nesse treinamento que vocês estão vendo, que ensina o aluno do zero a projetar a sua primeira máquina. Então, você que busca crescer, evoluir, entrar, né, nessa área de projetista mecânico, nessa área técnica, esse treinamento eu compartilho toda a minha vivência, a minha experiência prática de mais de 25 anos nessa área industrial, né? Mais de 15 anos na área de projetos. Então não se trata apenas de um curso de software, que tem muito software aí nesse curso, mas está longe disso. Isso é só a pontinha do iceberg. Mas sim um passo a passo, um GPS, né? Aprofundado nos principais temas, os principais assuntos da área de projetos. Né? Aqui vai te ensinar do zero a você fazer o seu primeiro projeto de máquina. E eu queria explicar rapidamente aqui como que vai funcionar, né? Como que funciona esse treinamento. Opa, deixa eu voltar aqui. Esse treinamento aqui, ó, pessoal, hoje em dia ele possui 13 módulos técnicos, tá? Mais o bônus de carreira que eu vou explicar. A gente também tem módulos complementares, assuntos importantes para a área de projetos. As aulas são 100% gravadas, tá? Na plataforma Hotmart. São EADs, tá? Carga horária, hoje em dia está 130 horas aula, tá? Isso aí aulas gravadas, tá, pessoal? Você vai num curso de engenharia, uma aula, ele fica falando de outra coisa, o professor. Não, esse aqui é 100% aula gravada na veia, tá? É muita coisa. Tem teoria e também tem a oportunidade de você
realizar o seu projeto de máquina dentro desse curso, tá? Então, tem certificado de conclusão, você me entregando o seu projeto, a gente avalia tudo e emite para você o certificado de conclusão. Aqui não é ensino formal, né, pessoal? Aqui não tem provinha, né? Aqui não tem exercício avaliativo, né? Que não tem nenhuma conexão, né, com a realidade da indústria. Aqui não. Aqui é um curso de projeto de máquina. E o que você tem que fazer? O que você tem que entregar para você ter o certificado? Um projeto de máquina, né? Aqui tem uma seriedade muito grande nisso aí. Tá bom, pessoal? Quem fez o curso sabe que eu meto a mão na ferida, né? Ah, você fez o curso? Então por que sua máquina está assim? Né? Por que você esqueceu disso, isso aqui? E vou conduzindo o aluno ao seu projeto. Tá bom? O tempo de acesso é de 1 ano. Tempo mais que suficiente se você dedicar 1 hora por dia para você cursar o curso inteiro, tá? Mais de 3 vezes, se você tiver uma força de vontade. Pode ter certeza, tá bom? Eu faço esse tempo de acesso, pessoal. Eu não dou um tempo ilimitado. Por quê? Porque o pessoal procrastina, né? Como eu procrastino. Já comprei curso que eu não fiz. Né? Até hoje eu tenho acesso ao curso, mas não fiz. Né? A vida engole a gente. E eu quero que vocês dê resultado de verdade, tá bom? E veja os módulos que a gente trabalha no curso, tá? Eu vou falar de alguns deles. A gente utiliza essa metodologia que vocês viram, tá? E hoje eu apresentei essa metodologia para vocês. O primeiro módulo é estrutura de projetos de máquina, onde vocês vão aprender as etapas, tá, da elaboração de um projeto de máquina do zero, passando para cada fase, seguindo a metodologia que eu trabalho, tá? Então já vai aqui nesse primeiro módulo vocês vão ter uma boa base, tá? Vocês vão ter um GPS ali para seguir, tá? Então só para vocês terem uma ideia aí do nível que vocês vão chegar só nesse primeiro módulo. O segundo módulo já é desenho técnico na veia. Ó, pessoal, eu adoro desenho técnico, né? Então aqui eu coloquei toda a minha experiência. Também tem professores, né, que trabalham aqui, especialistas, né, nessa área, projetistas. Tem um projetista e um engenheiro, né, que dão dicas aí também junto comigo. Vocês vão aprender não só um método de detalhamento, mas sim 3 métodos, né? Então é bem legal. Então eu vou falar de interpretação de desenho, corte, cotagem, tolerância dimensional, tolerância geométrica, estado da superfície, né, rugosidade, classificação de desenhos, dicas práticas de desenho, aulas de croquis, né, detalhamento na prática e muito mais, tá? Olha as imagens aí, né, que eu tirei aí do curso. O módulo 3, tá? Ele trata das ferramentas computacionais. Aqui sim, a gente trata das ferramentas, tá? Especificamente, que vai te ajudar ali a você a projetar no CAD, tá? Avaliar também estruturalmente o seu projeto utilizando métodos e elementos finitos. Você vai aprender ali com gigantes, né, nessa área de CAD, que é o professor Emerson Junqueira, da FATEC e também da Unital, né, que é o meu parceiro lá da Unital, trabalha comigo. Falei para ele aceitou esse desafio, aulas de Inventor, né, e também o MEF, né, o Métodos e Elementos Finitos, que a gente vai abordar o comportamento mecânico dos materiais, estudos, né, utilizando o Inventor Nastran, tá, que é o solver do Nastran dentro do Inventor, e também o FreeCAD, que é um software gratuito aí, né, free sources, né, que você pode baixar aí para fazer suas análises estruturais e os seus desenhos também, né. Então o aluno já sai com uma boa base aqui, tá, pessoal, para colocar em prática aí nos seus projetos. E quem vai ministrar esse tópico, né, de MEF é o professor Hercos da Unital, um grande especialista, trabalha na área também, né, da Unital e também da FATEC, que tem uma vasta experiência nessa área, tá bom? O módulo 4, aqui você vai aprender tudo sobre materiais, tratamentos térmicos, né, e os principais processos de fabricação utilizados, né, no nosso projeto.
Você precisa saber de fundição, conformação, laminação, extrusão, forjamento, estampagem, soldagem, usinagem, montagem de mecanismo. Aqui também tem um mini curso ministrado pelo especialista, né, na área, o Fábio Fonseca, um mini curso de impressão 3D. Olha que legal. Dentro desse módulo, olha que legal. E também boas noções aí de CAM, tá? Eu convidei uma pessoa que trabalha nisso para me dar dicas, para me poder, né, dar essa aula para vocês, tá bom? Eu trabalhei 9 anos, 10 anos, né? Vamos dizer assim, na ferramentaria, ao lado de grandes mestres, né, pessoal? Então eu tenho bastante experiência nisso. E nesses módulos que vocês vão ver aí de materiais, principalmente em processo de fabricação, né, tem muito conhecimento meu e desses profissionais aí que me ajudaram tanto nessa carreira, tá bom? É um módulo bem satisfatório de fazer, fiquei muito feliz. O módulo 5 já é o nosso, vamos dizer assim, a cereja do bolo, né? Eu te ensino a dimensionar, selecionar, projetar componentes de máquinas, elementos de fixação, de apoio, elástico, transmissão de máquinas, tudo isso você vai ver com profundidade, né? Consultar catálogos, tabelas, utilizar software CAD como ferramenta, né, para você otimizar o seu projeto, para você aumentar a produtividade, tá, no seu dimensionamento. Para você que está precisando, né, entender de cálculo, aqui pode você ficar tranquilo, você vai colocar a mão na massa, vai doer o punho de fazer cálculo, tá, pessoal? Você vai aprender a dimensionar um moto redutor inteiro, tá? Engrenagem, eixo, rolamento, tudo, né? Chaveta, né? Somente nesse tópico aí, ó, eu vou falar aqui uma coisa, ó, alguns cursos técnicos, somente esse tópico aqui já é o curso inteiro, tá? Desses cursos técnicos. É lógico, mais condensado, né? Todos os módulos são direto no assunto, não fica enchendo linguiça, tá bom? Temos também documentação de máquinas. Sabe esses documentos que a gente citou agora na última fase do projeto? Então, você vai ter uma visão geral de todos eles. Olha que legal, pessoal. E também, ó, você vai ter escopo técnico, plano de ação, MFMEA, memorial de cálculo, documentos de simulação, manuais de máquinas, cronograma, 4Qs, né? Tudo que você pode imaginar, toda documentação NR12, todos esses documentos vocês vão poder, né, fazer download deles. Né? Vou deixar templates, modelos editáveis para você só trocar o logo e colocar o logo seu aí. Quem trabalha como freelancer, isso é um espetáculo para empresas, né? Imagina você, projetista, levar esse conhecimento para dentro da empresa, né? Mudar lá o logo, né? Tirar o meu lá, colocar o da empresa e começar a estruturar a documentação, né? Toda a documentação do projeto. Olha que legal, né? Com certeza você vai sair na frente. O que mais, pessoal? É muita coisa, né? Vou falar rapidamente aqui do módulo Mão na Massa, que é nesse módulo que eu te ensino a elaborar um projeto de máquina do início ao fim. Com todo esse conhecimento teórico que a gente está vendo, eu ensino você a projetar, né? Então você não vai ficar só na teoria, não, tá? Aqui você vai ter a oportunidade de pôr a mão na massa, né? E desenvolver o seu projeto. Você vai escolher o seu projeto. Você não vai aqui você não vai utilizar o meu, né? O projeto. Isso aqui é só uma referência para você. A gente vai seguir a metodologia e você vai seguir a metodologia e vai entregar um projeto para mim, um projeto da sua autoria. Pode ser de dispositivo, né? De conjuntos menores, não precisa ser uma máquina inteira, mas você precisa ter um conjunto que te dá uma mínima, né, absorção de tudo que você aprendeu, tá? Então é isso, pessoal, tá? O aluno que entregar todas essas fases, né, que a gente dentro de um projeto vai receber o seu certificado, né? E aqui, assim, aqui não tem prova, né? Como eu falei, a ideia
é você projetar do zero, tá? Esse é o objetivo é alcançar. Lógico, do zero que eu falo, pessoal, é o seu projeto. Você vai ter referências, vai ter um monte de coisa aí, tá? Não é difícil não, tá? É trabalhoso. É trabalhoso, não é simples, mas você chega lá, tá? Também, né, tem o módulo 8 que é de carreira aí. Vou mostrar os segredos da profissão, tá? Eu acho que eu tenho um pouco de bagagem para passar para vocês. Você viu que no último slide ali na parte técnica lá eu expliquei, né, muita coisa, eu passei algumas dicas para vocês. E aqui tem muito mais, né? Como criar sua marca pessoal, vender seu projeto, prospectar no LinkedIn. Vou te ensinar a construir, né, a sua carreira técnica de projetista, elaborar TCC. Aqui também eu trabalhei muito com desenvolvimento de monografia, né? Sou professor de pós-graduação, então eu tenho esse know-how, né, para ensinar vocês aí, você que está formando, né? Então, vamos lá. É isso aqui tudo que você vai ver, né? LinkedIn, carreira e tudo mais. Ó, pessoal, só esse módulo aí, ó, já vale aí, tá? Seu investimento. Esse módulo ficou bem legal. Também temos outros módulos complementares, né? Não acabou por aí não. O curso foi crescendo, eu fui chamando professores, né? E você vai aprender aqui o SolidWorks, né? Criação de peças, um curso básico do SolidWorks para você começar a jogar, né, no SolidWorks. Você entrou numa empresa, você não sabe nada do SolidWorks, esse é o curso, tá? Você vai ficar com uma base boa aí para você iniciar. E você vai aprender com um dos maiores especialistas, né, na área aí, que é o Felipe Oliveira, do Projetistas Academy, né? Muitos de vocês conhecem, e ele disponibilizou, né, um curso básico completo de SolidWorks para os meus alunos, né? A gente fez uma parceria, né? Eu entreguei um módulo para ele, ele entregou um módulo para mim, e está sendo muito legal, né? Os alunos estão gostando bastante. E também tem outros módulos que já te dão um pontapé inicial para você especializar em alguns assuntos específicos, tá? Saindo um pouco da base, indo né, na parte de especialização, como esse módulo de automação pneumática em máquinas, onde você vai conhecer os princípios, os fundamentos práticos, tá? Que são aplicados na realidade, não é só teoria que você aprende não é só válvula, aquela, né, 3 duas vias que você aprende na faculdade. Não, aqui é aplicado, né, no dia a dia, tá? Eu chamei para vocês para dar aula para vocês um projetista de larga experiência, tá, nessa área, parceiro meu que ele elaborou esse módulo inteiro, inclusive é o Leonardo Favarin, né, um engenheiro de projetos aí de alto gabarito, né? E também não poderia deixar de falar, né, do projeto hidráulico em máquinas. Esse assunto não poderia ficar de fora, tá? Esse novo módulo tem ênfase no dimensionamento de sistemas hidráulicos na prática e é ministrado por um professor do Senai, nada mais nada menos um professor do Senai, pessoal. Então que tem que há anos ali prepara profissionais para o mercado de trabalho, tá? Olha aqui alguns slides das aulas dele. E para esse ano, né, a gente tem novidade. No final do ano passado, a gente lançou esses cursos aqui que eu vou falar. Foram 3 módulos novos, tá? De assuntos importantes aí para o projeto de máquina. O primeiro deles é o Design Accelerator. Muitos de vocês não conhecem esse termo, mas o Design Accelerator, pessoal, é uma ferramenta top, avançada de projetos, tá? E esse é um assunto, esse é um complemento do módulo de elementos de máquina. Você que fez o módulo de elementos de máquina, esse é um módulo perfeito para você. Por quê? Porque essa ferramenta vai otimizar muito ali o seu tempo na hora de projetar elementos de máquinas, como engrenagem, molas, conexões, parafusadas, transmissões de polias, correios e muito mais, né? Ele vai utilizar o poder do software, que tem uma IA muito avançada, né, para ajudar você a dimensionar um elemento de máquina, tá? Então ali você vai ter aula prática ali na construção, né, utilizando essas ferramentas no projeto de um redutor do zero,
tá? Também de uma bomba. É muito legal, tá, pessoal? O professor Emerson aí, ele cedeu esse curso que virou módulo, né? E ficou bem legal, tá, pessoal? O pessoal tá gostando muito aí desse módulo. Temos também, no final do ano aí, o lançamento do análise de fadiga, tá? Esse ano aí a gente está com novas, com um novo desenvolvimento aí. Eu nem vou falar, né? Mas vai ter uma grande surpresa aí para complementar esse módulo de fadiga, tá? Mas por enquanto tá lá, né? O módulo 13 aí. E quem elaborou esse módulo foi o engenheiro especialista nessa área, o Fábio Fonseca, tá? Então é bem legal acompanhar, baseado aí. Eu fiz o curso, tá? Eu fiz o curso aí do professor Avelino, que ele é o mestre dos mestres, né? Ele é o top, né, nessa área de análise de elementos finitos. Então a gente estudou esse curso e fez aqui um curso para vocês, tá? Mais focado em elementos de máquinas. E também, né, tem esse módulo desenvolvido pelo professor Arnaldo Martins do Senai, mais um professor de Senai que eu consegui conversar, né, fazer uma parceria aí com ele. E ele atua diretamente com projetos elétricos. Então esse módulo projeto elétrico em máquinas, é um módulo prático, pessoal, tá? É aquilo que você precisa saber. Você não precisa saber só de mecânica, pessoal. Você tem que entender, saber interagir, saber né, se movimentar em cada área. Né? Você está trabalhando com um projeto mecânico, você surgiu uma dúvida na parte elétrica, você já sabe resolver, ou sabe quem procurar. Né? Você vai entender ali dos conceitos essenciais que um projetista mecânico deve conhecer. Lógico, não é um curso para fazer de você um projetista elétrico, não. Mas é um curso para você ter noções e saber discutir com essa área elétrica, você saber se virar, né? E isso é muito importante, tá bom? Tem também no curso, né, a comunidade dos alunos, né, onde você, lá no Telegram, onde você vai poder tirar todas as suas dúvidas, né? O pessoal interage bastante aqui, então aqui fica também o histórico, né? No Telegram fica o histórico das mensagens, das dúvidas, então você vai poder trabalhar aqui, né? Poder ver as dúvidas de outros alunos e cria ali uma inteligência artificial, tá? E para complementar, né, o seu aprendizado, você não vai ficar a pé com referência técnica, né? E pensando nisso, o aluno que matricular no curso aí vai ter ali uma biblioteca. Eu acredito que é a maior biblioteca, o maior acervo técnico digital na área de projetos, tá? A área de projetos mecânicos. Eu tenho certeza disso, né? Eu criei esse drive com uma quantidade absurda aí de materiais técnicos para você consultar, baixar. De verdade, pessoal, quem tem acesso a essa biblioteca nunca mais vai faltar material aí de consulta, tá? É muita informação, tá joia? Pessoal, então é isso, né? É isso que eu queria passar, né, nesse encontro que eu tenho aqui. E espero que vocês tenham gostado, tá? Se quiserem saber mais sobre projetos de máquinas, visitem lá meu perfil no LinkedIn, no Instagram, ou entre em contato comigo, pessoal, tá? No WhatsApp, eu tô à toda disposição, sempre gosto de conversar aí, tá joia? Se você gostou ali, deixa uma descrição ali nos comentários, tá bom? Quem interessou pelo curso, tá? Dá uma olhadinha lá na descrição desse vídeo, tá? No link, que vocês vão ter acesso ali e na página do curso, e ali vocês vão ter acesso a todas as informações, o funcionamento, tá? Os detalhes do curso, tá bom? Ou se preferirem, tá? Quiserem saber mais detalhes, é só entrar em contato comigo aí, né? Aí no slide aí tá aí o meu contato, o WhatsApp, só entrar em contato que a gente conversa, tá bom? Muito obrigado a todos pela atenção e até a próxima, pessoal.